na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, glória a Deus. Número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias a seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele, Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remido, pois seu
sangue limpa o pecado. Glória a Deus. 484. 484. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com estes meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo e constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E para dar-me a vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém esqueceu a chave de um carro ali embaixo no bebedouro. É de algum dos irmãos? Antes de fazermos a leitura, nós só queremos divulgar um trabalho, primeiro CAPED, capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical, do dia 19 a 22 de outubro, da Igreja Assembleia de Deus, do setor Mapim. Mapim, Várzea Grande. Aqueles irmãos que estiverem interessados,
Depois vejam comigo aqui os horários. Ele é sem custo. Será apenas se alguém precisar e quiser o certificado. Para emitir o certificado, aí teria que pagar um valor de R$20, uma pequena contribuição. Quem estará falando lá, o primeiro palestrante, dia 19, pastor Paulo Gomes. A origem e a importância da EBD nos dias atuais. Depois, no dia 20, estará falando o pastor Marcos César. O tema, homilética, arte de ensinar. No dia 21, estará falando o evangelista Marcos Guimarães, preparação para o estudo dinâmico da Bíblia. O Marcos Guimarães, ele é ali dessa congregação, ele que vem aqui sempre, cada trimestre, ministrar na nossa escola dominical. E no dia 22, fechando o evento, na parte da manhã, estará falando a irmã, a professora Rosângela Roldan, a importância do currículo da IBD. E por último, à tarde, o evangelista Valdeci do Carmo, aquele que pregou domingo à noite. Hermenêutica, como interpretar as Sagradas Escrituras. Aqueles que puderem participar, é bom. Irmãs, essas cadeiras com capa branca podem ser usadas, tá? Estão apenas preparadas que as nossas crianças estavam ontem aqui e hoje à noite, mas podem usar normalmente, tá? Ontem não teve, então, atividade. Foi só durante o dia ontem, né? Hoje à noite elas estarão cantando no encerramento. Mas só lembrando, né, que aquela programação nossa da mensagem no culto à noite sobre os 5 solas, ou seja, os 5 fundamentos da reforma protestante continua, tá? À noite, hoje, estará ministrando a palavra o evangelista Valmir Nascimento, falando o tema Só a Graça. Só a Graça. A segunda mensagem hoje à noite. Além de vir, irmão, se vocês puderem convidar algum irmão, algum visitante, principalmente alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus ou que não aceitou o Senhor Jesus, seria muito interessante. Mas vamos ficar em pé, vamos fazer as leituras e na sequência o evangelista Gesiel Costa estará ministrando. Hoje nós temos já a segunda lição. Falemos juntos o título da lição, o texto áureo, a verdade prática e depois a leitura bíblica em classe, que está em Êxodo capítulo 12, do verso 21 ao 24, depois o 29. Como de costume, à minha direita leia um, à minha esquerda leia outro, e o último todos nós juntos. Lembrando da nossa participação na escola, nós podemos participar, mas com bastante critério para que a gente não diminua o tempo do ensinador, tá? Preferencialmente, se você tiver alguma dúvida, no final do tópico. Terminou, por exemplo, aqui, são 3 tópicos. A instituição da Páscoa, o Cordeiro da Páscoa e o sangue do Cordeiro. Terminou o primeiro. Se teve alguma dúvida, pergunte, o irmão Gesiel estará pronto. Terminou o segundo. Teve alguma dúvida, pergunte, o irmão Gesiel estará pronto. E assim no terceiro. Porque às vezes alguém vai interromper o ensinador no início e vai ser tratado disso no tópico seguinte.
Então falemos junto o título da lição, textual e verdade prática. Título da lição: a salvação na Páscoa judaica. Textuário: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo 6:6. Verdade prática: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior: libertar e salvar a humanidade. Irmãos, à minha direita, a leitura. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai para vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até a amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Amém. Irmão José Magalhães vem orar a Deus e, na sequência, o irmão Gesiel estará ministrando a palavra do Senhor. Paz do Senhor para a igreja. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para aprendermos da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido para ouvirmos o Senhor falar conosco. Fala com autoridade, meu Deus, através do Teu servo, nos orienta, nos ensina aquilo que precisamos aprender e que possamos, Jesus, sair daqui mais alegres, mais felizes, naquilo que temos aprendido para a glória e louvor ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Sempre é uma alegria, uma honra, toda vez que sou convidado pelos irmãos, pelo Jair, para estar na escola dominical, na nossa sede, na Igreja Mãe. E feliz por poder comentar um assunto tão atual, tão antigo, mas tão atual, que é o assunto da salvação, hoje representado numa das festas judaicas, que é a Páscoa. E toda vez que eu venho na sede, eu tenho uma admiração pelos irmãos. Na última vez que eu vim no trimestre passado, cumprimentei ali o meu pastor, Luiz Carlos Milhomem, e ele disse assim, que nunca falta a escola dominical. Ele sempre gosta de estar aqui, ele foi meu pastor na Cidade Alta, quando eu ainda gurizão, cheguei ali, né, Jailson, 18 anos de idade, ele era meu pastor ali por 3 anos, e aprendi muito com o pastor Luiz Carlos Milhomem, e agora ver ele aqui sentado, todo domingo aprendendo com o pastor Nani e os demais, né, poderia estar em casa
pelo trabalho prestado, pelo tempo gasto. Poderia estar muito em casa, não fazia mal nenhum. Mas isso é um espelho para mim, a bagagem que eles têm, a experiência, o conhecimento que têm, e estar assentado aqui dando exemplo. Isso aí é um exemplo muito grande. Irmãos, hoje, 8 de outubro de 2017, o assunto é a salvação na Páscoa judaica. O Antigo Testamento, ele é o símbolo, é a sombra das coisas reais, que é o Novo Testamento. Muitos pais da igreja entendiam muito da simbologia do Novo Testamento. Eram tudo símbolo. Era a sombra do que é real. Se você hoje chegar diante de um prédio, pela projeção da luz do sol, o prédio vai dar uma sombra enorme. Se você seguir aquela sombra, vai chegar no prédio. Seguir a imagem projetada pelo sol na sombra, se dá de encontro real com o prédio. Assim é o Antigo Testamento. As pessoas chamam o estudo desse, principalmente nas questões das leis cerimoniais. Porque no Êxodo e Levítico, nós temos as leis instituídas por Deus. O povo de Israel está vivendo ali na pré-história, aproximadamente quando é a instituição da Páscoa, 3.500 anos antes de Cristo. Então, o povo estão agora aparecendo as primeiras escritas, saindo dos hieróglifos, o papiro, estão começando a aprender sobre essas coisas. Então, eles precisam da instituição, eles não têm um código de leis como nós temos. Hoje tem leis para tudo quanto é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Brasileira, com normas para sobrevivência, para os relacionamentos com o próximo, tudo tem na instituição. O povo de Israel não tinha, ninguém tinha. Algumas coisas que tinha de leis eram alguns códigos de Hammurabi, que Abraão se valeu dele para ter um filho através de Agar, que estava no código Hammurabi embasando essa ação. Agora, Cristo, através de Moisés, ele dá as leis para o povo de Israel. E essas leis, elas são as leis morais, os 10 mandamentos, que é 5 em relação ao próximo e 5 em relação a Deus, que se transgredido é um pecado. E as leis cerimoniais, a lei da cerimônia do culto, cerimônia religiosa, como proceder no culto, no templo, na presença, como se portar. E as leis civis, que eram questão de terra, questão de animal, questão de outras relações. E dentre essas leis cerimoniais, nós destacamos hoje a Páscoa. O povo de Israel tinha diversas comemorações festivas. Tinha diversas. Poderíamos falar aqui por exemplo, uma das festas chamada Sukkot, que era considerada a festa dos tabernáculos, comemorada até hoje. O período da festa dos tabernáculos, os judeus comemoram, saem das suas casas, do seu apartamento, suas mansões, estabelecem as tendas e ficam nas tendas com as famílias, e as crianças perguntam: por que saímos de casa e estamos habitando em tenda? Aí eles se lembram: porque o povo de Israel peregrinou no Egito, no deserto, em tendas. Então é uma representação, uma festa representativa e significativa para o israelita. Temos a festa do Shavuot, ou das alianças, que na Bíblia é chamada de Pentecostes, ou festa das colheitas. 50 dias após a Páscoa, a festa do Pentecostes, festa da colheita, quando eles colhiam a cevada, o trigo, o grão. As primeiras colheitas iam para o templo para oferecer uma oferta de gratidão a Deus pela terra, pela chuva, pela colheita, pela alimentação, pelo pão. Isso em forma do pão, do trigo. Mas a festa da Páscoa era que dava início às demais comemorações. Eu falando sobre isso, e alguém perguntou: mas por que voltar lá para o Antigo Testamento, a pré-história, e ficar relatando rituais da Páscoa judaica, do povo judaico? O que tem a ver isso, meu irmão e minha irmã? Se nós não compreendermos o real significado da Páscoa, nós não entendermos o desenrolar dos rituais da Páscoa no Antigo Testamento, nós teremos dificuldade para entender o procedimento da salvação, a mecânica da salvação no dia de hoje. Porque a Páscoa judaica é uma representação, é uma ilustração daquilo que viria, que é o Cordeiro de Deus, através da salvação. Irmãos, as doutrinas basilares do cristianismo é a salvação.
O cristão, quando resgatado do mundo, a primeira coisa que ele ouve é a mensagem de salvação. E se ele não tem esse entendimento, não sabe por que é salvo, como é salvo, de que forma é salvo, que salvo é este que não tem um entendimento? Por isso que as lições, ela vem a partir da declaração de fé da Assembleia de Deus. Um dos pontos é voltar a esses entendimentos das doutrinas basilares das Assembleias de Deus. E no nosso caso, salvação. Muita gente não sabe o processo salvífico. O que implica a salvação? O que é justificação? O que é santificação? O que é adoção, perdão, remissão? São coisas que estão na Bíblia. Nós estamos familiarizados, mas temos dificuldade para explicar. Então, a escola dominical, ela é uma escola que, de forma didática, abre a mente para entender esse processo. É chamada mecânica da salvação. Lloyd Jones é um dos grandes teólogos que cunhou o termo, a mecânica da salvação, que é um processo, são passos para se entender como que é a salvação no passado, como que é a salvação no presente, como que é a salvação no futuro. A salvação implica, meu irmão, a existência humana. Assim como o pecado implicou na existência da humanidade, a salvação implica na existência da humanidade. Em que processo nós estamos na salvação? Em que altura nós cristãos aqui da sede estamos no processo da salvação? Qual é o meio que estamos? E a Bíblia relata com clareza sobre isso. Adão e Eva estavam no Éden, perfeito. O próprio rei Salomão escreveu no livro de Eclesiastes: eis que uma coisa descobri, que Deus fez o homem perfeito. E essa palavra de perfeição, de puro, sem erros, sem folga, justo, sem folga, de justo mesmo. Aí o Salomão diz: mas o homem buscou muitas invenções, e dessas invenções ele veio a pecar. E o pecado atingiu em primeiro plano o espírito do homem. É onde cortou a coinonia. Todos os dias, pela viração do dia, Deus se aparecia a Adão, na sua forma teofânica, para conversar com Adão. Mas que conversa que é essa? Relatar o seu plano para Adão. Deus tinha um plano, tem um projeto, tem um plano. E esse plano ele revela para Adão. E Adão transmite para os seus filhos o plano de Deus. Porque nós pensamos que Moisés recebeu a revelação do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros, Penta, 5, Teuco, livro. Quais são os 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés escreve. E ele relata os detalhes da criação que parece que ele estava vendo. É uma narrativa, parece que ele estava vendo. Deus criou o primeiro dia o quê? Primeiro dia. E segundo dia? Segundo dia. É um relato com precisão. E parece que foi Moisés que recebeu a revelação, mas quem recebeu a revelação foi Adão. Essa conversa que Deus tinha com Adão era relatando o seu projeto, o seu plano, o que ele criou, que forma criou, para que criou. E Adão vai transmitindo de geração em geração, que é a tradição oral, até chegar em Moisés, que já tem a escrita, e agora em Êxodo 13, Deus fala para Moisés: escreve isso para memorial, no livro, e ele escreveu o Pentateuco. Então está revelado a mecânica. Agora, a partir do momento que Adão peca, é cortado a coinonia, o elo de ligação. O espírito do homem não comunica mais com Deus da forma que era antes. A alma do homem é atingida pela tristeza, pela amargura. O corpo do homem, agora a lei da entropia se apropria do corpo do homem. Ele envelhece, ele morre, E o habitat do homem também foi atingido. Maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardo te produzirá. E a Bíblia diz que a terra geme com dores por causa da maldade do homem. Então olha só, o que atingiu o pecado, o que atingiu no homem? O espírito, a alma, o corpo, o habitat, a totalidade do homem. Agora, a salvação precisa ser da mesma forma que o pecado veio. Não é isso que a Bíblia diz? Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Então a salvação ela começa pelo Espírito, através da fé. A fé está no Espírito, trazendo o homem de novo para a adoração, para a coinonia com Deus. A alma também restaurada, a alma de tristeza, de amargura, agora a alma de regozijo, de alegria. O corpo, nós estamos no processo para o corpo ser salvo. Nosso corpo, o corpo do cristão é um corpo santo, lógico, sem dúvida, é santo. Agora, o nosso corpo, assim como o corpo do ímpio morre, o nosso também morre. O indivíduo vai o ímpio vai na farmácia, você também vai, se Deus não curar. Ele compra água, você compra água potável. Ele vai no mercado, nós também vamos.
Ele comprou um carro, nós precisamos de um carro para locomover o corpo. Agora, a salvação do corpo, ela se dará no futuro próximo. É aquilo que Paulo diz, que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O corpo não se corrompe, as células não morrem, a lei da entropia não atinge mais. Isso que é mortal, não morre mais. Aí é a salvação do corpo e da alma, ou aliás, e do habitat do homem, que está faltando a terra, que foi atingida pelo pecado. Precisa ser salva essa terra. Aí vem o novo céu e a nova terra, quando o Senhor Deus restaurará todas as coisas. Agora, a mecânica da salvação, o exemplo prático da salvação da alma e do espírito, ela está na Páscoa. Aí nós desconhecemos o processo judaico da Páscoa, os rituais judaicos, que está explícito na Bíblia. E temos dificuldade para entender isso, né? Então, as lições, ela vem trazer essa base, essa firmeza, essas explicações, essa didática de uma forma prática para entendermos. É isso que trata a lição, nessa introdução que fiz aqui. Então, vamos lá. Primeiro tópico. Os que estão de posse da lição, não vou ler toda a lição, mas algumas coisas eu preciso destacar para o comentário. Na Páscoa, os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-o, olha só, o livramento da qual o povo foi livre pela Páscoa. Da opressão, a opressão é de fora, sabe? A possessão é dentro. Uma pessoa possessa pelo demônio, o demônio tomou conta das faculdades mentais dele. Ele fala o que não deve, tem uma força extraordinária, ele não quer fazer aquilo, até a voz muda, ele está possesso, que é totalmente diferente da ação do Espírito Santo. Eu disse em sala de aula que o Espírito, ele não trabalha da mesma forma que o demônio opera. O demônio entra na vida de uma pessoa sem a pessoa querer, sem dar permissão, mas ele se apossa, porque é a propriedade dele, e toma as faculdades mentais, a pessoa cria uma força extraordinária, faz o que não quer, e quando é liberto, até sem vergonha do que fez. Agora, o Espírito não. Ele diz que estou à porta e bato. Se, é condicional. Se quisermos a operação, se abrirmos o coração, ele opera. E quando uma pessoa está cheia do Espírito, pode ter sido batizado agora, né? Cheio do Espírito, ele não perde as faculdades mentais. Esse negócio de, irmão, eu fiquei cheio do Espírito, quando eu vi, quebrei 2 bancos. Ele não é certo, não. Não é certo. A pessoa tem a consciência que o Espírito está nele. Vocês se lembram, eram quase 120, talvez 118, 119. Estavam sendo batizados naquela hora. O barulho era grande, ensurdecedor, porque a multidão veio, eram quase 3.000 pessoas. Mas Pedro, consciente, sendo batizado, falando em mistério, ele estava ligado ao que o povo estava dizendo. Estão cheios de mosto. Aí ele toma a palavra e diz, não tem ninguém cheio de mosto aqui não. Ele estava consciente, não estava fora de si, meu irmão. O demônio é que deixa fora de si. O Espírito de Deus é um espírito ordeiro, né? É um espírito, a Bíblia fala que o Deus é um Deus zeloso, Deus de ordem, o Espírito de Deus também é assim. Agora, o povo estava em opressão, a opressão vem de fora. Quem que fazia essa opressão? Os egípcios oprimiam de tal forma que o sofrimento que era no corpo era causado pelos egípcios. A angústia que era da alma, a angústia é questão de alma, se tiver algum psicólogo vai falar muito melhor do que eu aqui. As angústias da alma, a angústia está na alma. A escravidão, então eles sofriam disso, opressão, sofrimento, angústia e escravidão. E mais outros fatores que nós não podemos colocar, que poderemos sim colocar à medida que vamos falando. Era que o povo sofria. É porque sempre é bom ler a Bíblia meditando, meu irmão. É o que o salmista recomenda. Na tua lei medita dia e noite. É melhor do que ler como jornal. Você lê uma vez, lê 150 vezes a Bíblia. Mas a meditação é aonde opera o Espírito. O autor opera na meditação. Te dá um entendimento. Então veja só. A instituição da Páscoa, que foi aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, segundo alguns rabinos judeus que versam sobre a Páscoa. O povo de Israel, ele desce para o Egito. Você se lembra que Jacó ele está habitando em Canaã. Ele vai para Padã Arã, casa com Raquel, a esposa Lia, aí volta para a terra de Isaac, em Canaã, estão ali com a família de 70 almas,
e o filho é vendido, vai para o Egito, se torna governador. A terra de Canaã, ela passa por um momento de escassez, de falta de trigo, falta de grão. Os filhos vão comprar, aí lá conhece José. José dá uma terra de gozos para eles morar. Eles vão, 70 almas. Dessas 70 se multiplicaram e são quase 3 milhões de pessoas. Uma multidão enorme, só homens, né? Quando saíram, mais de 600 mil homens. Uma multidão enorme. E eles começam a se multiplicar grandiosamente, de tal forma que a Bíblia diz assim, ó: levantou-se um rei faraó que não conheceu José, não quis considerar, além de não conhecer José pessoalmente, ele não considerou os feitos de José para o povo egípcio, não considerou o que José fez, engrandeceu os egípcios, comprando mais terras, né, fazendo os egípcios da escassez para a fartura, dominar o mundo pelos domínios de José. Eles esqueceram isso. E observaram que o povo de Israel se multiplicava grandiosamente. E ficaram com medo de, em uma guerra, o povo de Israel se aliar a alguém e tomar o Egito. Aí começa a opressão. Lógico que a estadia do povo de Israel no Egito foi de 430 anos. Mas não foram os 430 anos de escravidão. Houve um período em que José recebeu eles, que eles estavam na bonância, que eles estavam plantando, estavam livres, não estavam escravos. A opressão ela só começa a partir do momento que um rei, que não conheceu a memória de José, começa a escravizá-lo. Então não são os 430 anos de escravidão. O pastor Abraão de Almeida ele escreveu um livro chamado Manual Bíblico. E nesse livro ele fala que aproximadamente o povo de Israel viveu a metade disso livre. A outra metade dos 430 anos é que foi de escravidão, segundo ele, as pesquisas que ele fez ali. Então, essa escravidão é que gerou, meu irmão. Essa escravidão é que gerou, que eu vou ler aqui em 2 versos, aqui, ó. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos. Eu estou lendo Êxodo capítulo 1, versículo 11. Para os afligirem com suas cargas. E edificaram, olha só, o povo de Israel edificaram para Faraó cidades de tesouros. Qual que era o nome da cidade? Pitom e Ramsés, né? Por isso que acreditam que nesse período um dos faraós seria o Ramsés, talvez o primeiro, não sei. Mas 2 cidades foram edificadas com o povo de Israel, Pitom e Ramsés. E essa cidade foi edificada sobre a escravidão. O que diz o texto? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. Assim eles fizeram, olha só, amargar, o povo de Israel se tornou um povo amargo, a vida com dura servidão, e começaram a trabalhar em barros, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, em que os serviam com dureza. Por isso que eles está dizendo aqui que era uma opressão que inimaginável, nós não conseguimos imaginar, eu não sei quem sofreu a escravidão. Era um sofrimento, era uma angústia na alma, de tal forma, meu irmão, que a Bíblia diz assim, ó, que Deus estava no deserto de Horebe, Moisés, depois que fugiu, vocês conhecem a história, não quero delatar, foi apacentar as ovelhas do sogro Jetro, e um anjo do Senhor, apareceu numa sarça que queimava e não se consumia, e Moisés foi ver o que era aquilo, que mistério que é esse da sarça que queima e não se consome. E quando ele se aproximava, a voz de Deus disse assim, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o local em que está é terra santa. Olha só as palavras de Deus. Êxodo 3, isso está relatado no Êxodo 3. Deus fala para Moisés assim, ó, Moisés, eu tenho observado atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Aí ele disse a Moisés, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Aí ele diz, por isso desci para livrá-los. Então aqui é a promessa de livramento. Chegou o momento de Deus ver a amargura do povo, o sofrimento, a escravidão. Irmão, aí você vai estudar sobre a escravidão nesse período no Egito. Dá uma lida lá, na história mesmo, na história antiga, pré-história, como que era o período de escravidão. O escravo ele não tinha nem chinelo. Os chinelos no Egito era símbolo de autoridade. E que autoridade que o escravo tem? Então não usa chinelo.
Tem que usar roupa de escravo. O escravo, ele não tem esse negócio de feriado. Amanhã é sábado, eu não trabalho, só trabalho de segunda a sexta. Eu vou para casa descansar, sábado e domingo vou para a igreja. Não tem essa prioridade na escravidão no Egito. Não tem FGTS, carteira assinada, direitos do escravo. Ele não tinha o direito de olhar no rosto do seu patrão. Quando dirigiam a palavra ao patrão, era de cabeça baixa. E o patrão com um chicote na mão. Era a escravidão dos egípcios, trabalhando diuturnamente, todos os dias. Construções de cidades, construções de muro, construções de tijolos, de massa, argamassa. Era o serviço deles. E essa angústia, esse vapor do povo de Israel na terra de Góis, a tristeza, a amargura, que a Bíblia diz isso, que o povo era um povo amargurado. O povo era um povo aflito. O povo de Israel era um povo que chorava. E vocês vão ver a representação na Páscoa dos hebreus sobre isso que eu estou dizendo. De tal forma que Deus ouviu, senão eu vou livrar. Aí vem aqueles procedimentos. Moisés desce para o Egito, começa o processo de conversar com o faraó, de convencer, primeira praga, segunda, nona praga. Aí Deus chama Moisés lá em Êxodo 12, já estou falando de Êxodo 12. Chama Moisés, olha, ainda tenho mais algo para realizar no Egito, para engrandecer meu nome com os egípcios. E ele diz assim, hoje, alimpai-vos de todos os fermentos que vós tendes em casa. Pegam pão, asmos, pão sem fermento. Depois eu falo do processo do pão sem fermento. Um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem quebradura e limpo. Não pode ser um cordeiro sujo, cordeiro limpo, sem defeito. E cada família vai matar aquele cordeiro, colher o sangue numa bacia e vão assar o cordeiro. Vão separar umas ervas amargas, porque à noite vão pegar o sangue do animal e vão passar no umbral da porta, no portal de todas as casas dos judeus, dos israelitas. Porque à meia-noite o anjo da morte, ele vai passar e visitar todas as famílias dos egípcios. Irá matar todo o primogênito dos egípcios, como também do escravo, como também do estrangeiro, como também o primogênito de todos os animais. Aí Deus disse para Moisés, mas na casa do judeu que tiver o sangue, o anjo vai pular, vai passar essa casa. É da onde que vem a palavra Páscoa, Pessá, o judeu chama de Pessá, que é de pular, que é de passagem. E ele não vai entrar. Aí ele diz assim, e vocês vão comer o pão asmo, o pão sem fermento, com ervas amargas e com o animal morto, assado. Essa é a Páscoa. Vão analisando aí o processo. Irmãos, a gente vai abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Que dentro daquela família egípcia, tinha muitas famílias, muitos senhores, muitos pais de famílias que eram honestos, que se davam com a família, que eram trabalhadores, que se davam com a sociedade, que tinham pensamentos bons, boas obras. Mas o requisito para o anjo da morte não passar não era a honestidade do indivíduo, não era ser pai de família, não era ter bens, não era ter autoridade. O requisito para o livramento do sangue, da morte do primogênito, era o sangue. Era o sangue do cordeiro que dava o livramento. Sabe? O sangue do cordeiro é que fazia o anjo pular, era o Pessá, era a Páscoa judaica. Eu estou no primeiro tópico ainda, comentando esse primeiro tópico, eu não vou ler, mas vou comentar. E hoje, como que é a comemoração? Vou abrir um parênteses aqui para dizer como que os judeus, que eu fiz algumas pesquisas, a gente já vem fazendo pesquisa há algum tempo, mas eu parei para ouvir os judeus Mateus Zandola, não sei se os irmãos conhecem, Mateus Zandona, ele é um judeu messiânico, rabino, toma conta de uma sinagoga em Minas Gerais, e que tem o conhecimento em todo esse processo da Páscoa, é bom para falar sobre isso. E ele disse que da seguinte forma, que hoje a comemoração da Páscoa ainda é semelhante àquele período do povo de Israel. E ele diz assim que, quando é o período da Páscoa, a Páscoa é uma das festas mais aguardadas do povo de Israel. Tem muitas festas que eu poderia citar aqui, mas a Páscoa é a que abre a comemoração das demais festividades dos judeus. E ele diz assim que o pães asmo, os pães sem fermento,
ele era feito somente com uma massa do trigo. Mas o próprio grão do trigo, ele tem condição de fermentar. Assim como o grão de cevada, ele fermenta. E vários outros grãos fermentam também. Por mais que não tenha o fermento adicional na massa, ou pó royal, ou outro fermento caseiro, o grão em si, ele fermenta. Então, para que a massa fosse pães asmos sem fermento, eles tinham que preparar rápido a massa, colocar, antes de 18 minutos, levar ao forno. Porque de 18 minutos para frente já leveda. O próprio trigo tem o fermento em si. Então, eles preparavam a massa rápida, antes dos 18 minutos, levava ao fogo e já tirava os pães asmos, que era o pão sem fermento. O pão, o fermento, para os judeus, lógico, para nós também tem um significado diferenciado. Mas o fermento para os judeus, eles hoje, na atualidade, tanto em Israel como outras comemorações fora de Israel, para eles o fermento ele tem um símbolo da representação da miséria e do sofrimento no Egito. É o símbolo da escravidão. O fermento é símbolo da escravidão. É símbolo da miséria que eles viveram. O escravo não tinha direito a nada, não tinha nem salário, mal comiam. Então eles simbolizam a miséria. Quando Deus falou assim, tirai todos os fermentos, hoje os judeus, didaticamente, quando é o período da Páscoa, eles vão tirar o grão de trigo, vão tirar o grão da cevada, os grãos do milho, eles tiram de casa mesmo, tira para fora de casa, tira da despensa, leva para fora, não é? Não deixam nada de fermento em casa, porque eles levam isso ao pé da letra, muito sério o fermento para eles. E ainda os biscoitos que tem fermento, tudo que tem glúten, inclusive elementos industrializados, eles vão olhar, tem glúten? Tira tudo de dentro de casa. Hoje, estou falando hoje, na atualidade, os judeus fazem isso. E para ensino, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim em Êxodo 12, que os judeus era para fazer esse memorial, porque ele seria um memorial perpétuo. Para os judeus era um memorial perpétuo, quer dizer, para sempre. Não é um período, não era só o período da pré-história, período da Idade Média, não. Era um memorial perpétuo, e eles levam isso a pé da letra. Até hoje comemora a Páscoa com esses rituais. E ainda diz o texto, e quando os teus filhos perguntarem o que é isso, está na Bíblia. Aí vocês vão relatar que é quando vocês viviam na escravidão do Egito e foram libertos pelo poder do sangue do Cordeiro. E hoje os filhos, para que os filhos fiquem à noite acordados, os judeus escondem alguns biscoitos fermentados, escondem alguns pães, pedaços de pães, eles vão escondendo pela casa. E hoje eles fazem o processo de limpeza mesmo. Sabe o que é? Não somente a limpeza do glúten, a limpeza do fermento, mas a limpeza da casa. Amanhã será Páscoa, a dona de casa, judia, ela vai tirar as cortinas, vai lavar, vai afastar o guarda-roupa, vai limpar, joga água, além de tirar todos os fermentos. E à noite, elas escondem alguns biscoitos no sofá, algum armário. E as crianças são responsáveis por achar esse fermento. Eles vão procurar, desligam a luz elétrica, acende a luz de vela ou uma lanterna. E as crianças saem procurando onde tem um biscoito, onde tem um pedaço de pão. Porque para eles aquilo é o sinônimo de fermento. E fermento é coisa ruim para as crianças. E eles são ensinados que isso é a representação da escravidão. A representação da miserabilidade que eles viviam no Egito. E quando eles acham, eles são recompensados. E recompensados são ensinados. Aí o pai senta com eles e começa a ensinar o processo da Páscoa, que duram vários dias. E eles vão queimar aquilo, pegar todos aqueles biscoitos, os pães que acharam, levam o fogo, queimam. Aí agora estão puros, purificados. Aí vão comer o pães asmos, sem fermento, tiraram todo o mal. Algo didático para as crianças. A Bíblia diz ainda em Êxodo, todas essas palavras está falando relacionada à Páscoa, a relação à obediência da lei, dizendo para Moisés, Moisés, vai, diga ao povo de Israel, que todas essas palavras que hoje te ordeno, delas falarás aos teus filhos, fala aos teus filhos, fala sentado, fala levantando, fala caminhando pelo caminho, adeitando, escreva na mão, escreva no umbral da porta, para que passando veja e guarda as palavras da lei do Senhor. A importância da leitura da Bíblia, a importância do entendimento do processo, principalmente o processo da salvação, que o maior milagre, meu irmão, é a salvação.
O maior milagre é a salvação. Às vezes nós te alegramos, a igreja pode estar até meio sem glorificar, mas o cego enxergou, foi um milagre, muito bom, poder de Deus. O paralítico levantou, poder de Deus. Mas o único milagre que a Bíblia diz assim, que os céus ficam em festa, é quando um pecador se arrepende. É o maior milagre, sabe? Por quê? Porque o olho cego, alguns médicos já estão trocando o olho, a órbita, a córnea, eles fazem alguns processos. Mas pôr a mão na alma do pecador, sabe? Pecador oprimido, pecador viciado, pôr a mão na alma. A alma é imaterial, meu irmão. Ela não está no âmbito da matéria. Hoje a ciência, antigamente era o coração. Os processos cardíacos, parou o coração, acabou. Não, hoje o coração não é problema, faz transplante de coração. Está ruim, em troca, põe um bom. Hoje o coração, eles estão mexendo no cérebro, né? A ciência está vivendo hoje a neurociência, os estudos dos bilhões dos neurônios da cabeça, inclusive da aprendizagem, vários processos. Então, agora, meu irmão, pôr a mão na alma é imaterial, não tem como levar a alma para o laboratório e pesquisar. A psicologia, ela por dedução, ela estuda o comportamento através daquilo que você me fala e de algumas indicações, mas ela não consegue, você vai tomar 2 comprimidos todos os dias, vai parar de ser pecador. É viciado, é prostituto, é feiticeiro, está nas drogas, 3 comprimidos por dia, amanhã você não é mais. Não. Agora Jesus Cristo, ele põe a mão lá e faz uma nova criatura, uma nova alma, coloca a mão no espírito do indivíduo, resgata ele para Deus. É o maior milagre. É por isso que a Bíblia diz assim, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu diante dos anjos. A gente acha que é os anjos que fazem a festa. Mas se é diante dos anjos, é Jesus que faz a festa. É como ele estivesse dizendo para os anjos, vocês estão vendo? O meu sacrifício foi válido. Olha lá, mais uma alma sendo resgatada, sendo comprada. É o processo da Páscoa. É o processo da Páscoa. Veja só, tem os judeus, os israelitas, ainda estou falando do primeiro tópico. Eles têm um livro chamado Haggadah, que é o livro de instruções sobre a Páscoa. É o chamado Haggadah. O livro de instruções sobre a Páscoa. Porque eles têm um processo, tem um manual para seguir rigorosamente os processos da Páscoa. Então, quando é a ceia da Páscoa, que tem a festividade, são os 7, 8 dias, pão sem fermento, né? Então, cordeiro, mas a ceia da Páscoa, quando chega o dia principal da família, com as crianças, com o pai de família, sentar na mesa e comer a Páscoa. Então, no centro da mesa, eles colocam 3 pães, né? Simbolizando os tipos de judaísmo, o tipo de judeus que tem as relações com ele, os 3 pães. Ainda, eles colocam ali um pedaço de osso de carneiro. Um osso de carneiro. Eles têm um pedaço de osso de carneiro sem carne, coloca numa bandeja ali o osso, e aquilo ali é um símbolo. E as crianças perguntam, pai, e esse osso sem carne? Para que ele? Aí o judeu vai ler isso aqui, ó, o texto áureo. Por isso que o texto áureo está aí, não está à toa não. O texto de ouro que o Ezequiel Soares destacou. Eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. O osso simboliza aquilo que Deus falou, Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor, por isso desci para livrá-lo. Eles chamam de braço forte. O osso é símbolo do braço forte, é símbolo do livramento. Foi Deus que arrancou o povo da escravidão. Irmãos, só Deus que pode tirar o homem da escravidão do pecado. Vocês sabiam que a religião ela não consegue dar o livramento da escravidão do pecado? Vocês sabiam que a intelectualidade não consegue dar o livramento da escravidão do pecado? Vocês sabiam que o QI alto não consegue dar o livramento da escravidão do pecado? Vocês sabiam que a conta bancária do indivíduo, que tem bilhões, não consegue livrar ele da escravidão do pecado? Vocês sabiam que a relação de família, a classe, a cor do cabelo, o olho, não livra o indivíduo da escravidão do pecado? Porque a Bíblia diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É chamado de depravação total. O homem por si só não tem condição de parar e dizer, parei de pecar, agora eu quero Deus. Sozinho, não. A Bíblia diz que não. O homem sozinho não consegue. Por isso que a Bíblia faz a relação das parábolas. O Filho do Homem veio buscar
e buscar o braço forte e salvar o que se havia perdido. É por isso que ele fala que Deus desceu, se fez carne. Paulo fala à igreja de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dizendo: de sorte, Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se, tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, ele se fez carne, meu irmão. Aquilo que João diz assim, ele se tornou Emanuel, o verbo se fez carne, Emanuel, Deus conosco. Para quê? Para resgatar o homem do pecado. O homem por si só é incapaz de encontrar a Deus. É Deus que busca o homem, é Deus que acha o homem. A dracma perdida, a mulher varreu até achar. A moeda por si só era impossibilitada de levantar da onde ela estava perdida e entrar no cofre da mulher. Mas a mulher varreu e achou. Assim é o pecador, é Deus quem busca, Deus que acha. E os judeus acreditam nisso. O osso é uma representação do braço forte que tirou do Egito. Só Deus poderia livrar da mão de Faraó. Faraó, o egípcio, o Egito dominou o mundo de então. A primeira potência mundial a dominar todas as demais nações foi Faraó. Aí depois veio a Síria, aí posteriormente a Babilônia, o Medo Persa, Grécia, Roma. Mas o primeiro, Faraó. Era impossível alguém dar libertação. Por isso que quando Moisés falou, mas quem que vai livrar? Qual que é teu nome? Vamos perguntar. Faraó vai querer saber quem que é esse que quer livrar a escravidão, os escravos dele. Aí Deus diz, vai, diga para Faraó, que eu sou, me enviou. Eu sou. Ele é. Ele é o quê? Ele é o braço forte. Ele é o que você quiser. Ele é o poderoso. Quando fala eu sou a luz do mundo, a gente pensa que o eu de eu sou é do verbo ser. Eu sou, tu é, ele é, não é? E não é, meu irmão. O eu sou é a mesma palavra que é usada no hebraico, YHWH, que traduzido por Jeová. Quando Jesus fala eu sou a porta, ele está falando dessa palavra. Não está falando do verbo ser, Deus ser, tu és, ele é. Então ele é a porta, Jeová, a porta. Eu sou o bom pastor, Jeová o bom pastor, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Os 7 eu sou de Jesus, ele é tudo, ele é o poderoso, é o braço forte que resgata. Ainda no tópico 1, os judeus tinham lá um ovo cozido, na mesa preparada, estou falando da festividade, da comemoração, da ceia, a noite de comer o alimento. Um osso, os pães, um pratinho com um ovo cozido. Os filhos perguntavam, papai, e esse ovo cozido? Símbolo do quê? Aí eles lêem aqui em Êxodo capítulo 1 e versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. E o que significa, papai? Significa que o povo de Israel, assim como o ovo ele é mole, é líquido, mas você leva ele ao fogo, para ele ficar cozido, ele endurece. Quanto mais queima, quanto mais fogo no ovo, mais ele fica duro. E Israel era exatamente isso. Quanto mais o povo de Israel sofria, mais fortalecia. Quanto mais sofrimento, mais se uniam. Quanto mais amargura, mais clamor, até chegar ao livramento. Símbolo do ovo. Irmãos, desculpa interromper. Alguém parou um Uno atrás de uma S10 e essa pessoa da S10 precisa sair urgente. Então, por favor, quem parou um Uno atrás de uma S10, retirar. Amém. Então, os irmãos vejam aí o Uno que está causando transtorno. Outros elementos que estavam presentes na mesa, os pães, um osso de carneiro, um ovo cozido, ervas, algumas ervas estavam presentes ali. Escarola, que eram ervas amargas, alguns dizem que alguns alfaces orientais, que eram o sabor amargo. Essas ervas tinham um sabor muito amargo. Símbolo do quê? As crianças perguntavam, porque eles comiam isso que eu estou falando que estava na mesa, era a ceia dos judeus, eles participavam, comiam de tudo isso. As crianças questionavam, e essas ervas amargas? Essas ervas amargas é símbolo do sofrimento da escravidão no Egito.
Mais de 200 anos de sofrimento. Esse é o símbolo, ervas amargas, símbolo. Eles comem isso, a escarola, o alface oriental e muitas outras que eu não me lembro agora, que os judeus no período pascal, eles comem. Agora, eles tinham uma massa, irmão, que eu achei interessante, o Mateus Andona explicando, que eles ainda fazem isso hoje, pegam amêndoas, pegam tâmaras, canela, vinho e faz uma pasta. Como se fosse um doce, uma pasta. Mistura de tâmara, de canela, com vinho e outras frutas que eu não me lembro, para comerem. E esse símbolo dessa massa misturada lembra a argamassa que o texto aqui fala. Ó. Que eles edificaram no Egito as cidades, né? Símbolo do tijolo, da argamassa que eles fabricavam. É um símbolo, uma lembrança. Está vendo essa massa, criança? Tô vendo? É que os nossos antepassados sofriam nas construções. É um símbolo, uma lembrança do passado. Isso na Páscoa judaica, estou falando da Páscoa judaica. Ritual da Páscoa judaica. Uma bacia com sal, água salgada, né? Tinha lá uma bacia, um pouquinho de vinagre, e é onde eles pegavam a salsa, mergulhavam lá, aspergiam e iam comendo no período pascual. Que lembrança que é essa? Lembra do quê? A aspersão do sangue ali, ó. Porque a salsa pegava as folhas inteiras e aspergia. O sangue, para ser aspergido na porta dos judeus, usava o isopo, que era uma planta que dava 1 metro e pouquinho. Quando pequenininha, dava para limpar dentro do orifício de uma mamadeira, por exemplo. Uma plantinha com talo, um talo grande, mas que você colocava as plantas e fazia é aquilo que o salmista falou, Davi, quando ele estava, a oração de arrependimento no Salmo 51, dizendo para Deus purificar a alma pecadora dele, ele estava fazendo das questões interiores, que o pecado estava no interior, purifica-me a tua alma com isopo, quer dizer, entra lá no íntimo, né? Porque o isopo limpava a mamadeira, aonde a mão não entrava o isopo, que era uma plantinha que dava nas fendas dos muros, mas que tornava grande, até 1 metro, né? Então, era uma lembrança disso, colocar alguma salsa molhado na água salgada, comer, lembrança do sangue que foi libertado, né? O povo de Israel. Alguns ainda diziam que as salsas, verdura, era uma lembrança das lágrimas que eram salgadas, das lágrimas que ele chorava, do sofrimento. Eu achei outros escritos falando que também era uma lembrança do mar vermelho, o mar salgado. Mas a relação maior é exatamente isso, com o sangue aspergido. Essa era a Páscoa, a instrução. E os judeus, irmãos, eles tinham consciência disso. Aqui a lição diz da seguinte forma, olha só. A lição diz assim que, na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação no Egito. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sob a dependência política, a dependência econômica, social e religiosa. Porque eles eram impossibilitados de levantar um templo e adorar. O povo de Israel não tinha um pastor, não tinha uma Bíblia. Eles não tinham. Tinham os ensinamentos dos seus antepassados que carregavam na memória, ensinando seus filhos daquilo que aprenderam, a tradição oral. Então eles eram impossibilitados, era uma dependência geral. Agora, a Páscoa trouxe essa libertação. Naquela noite, quando todo primogênito morreu, houve um clamor em toda a terra do Egito. Porque o primogênito, no Oriente, era um símbolo extraordinário. O primogênito recebia 20% a mais do que os demais em heranças. O primogênito... E quando o pai morria, ele se tornava sacerdote religioso. Se tivesse negócio, ele encabeçava os negócios do pai. Por isso essa questão de primogenitura entre Jacó e Esaú. Depois você deu uma lida, em Deuteronômio 21, fala um pouquinho sobre a da primogenitura. Então era algo extraordinário. Quem assumiria o trono de Faraó era o primogênito, mas morreram todos. Então o clamor, o luto era geral. Mas na casa do judeu, do povo de Israel, havia festa. Havia banquete, estavam comendo carne assada com pão asmo. É o símbolo que, enquanto no mundo existe a agonia, a igreja existe a alegria. Enquanto no mundo existe a crise, na igreja existe uma saída. Enquanto no mundo as pessoas estão desesperadas, desenganadas, desesperançosas com as políticas, com os políticos, com a economia, com tudo, a igreja ela tem a porta de saída, ou a porta de entrada, tem uma passagem no muro, né? Enquanto as pessoas vivem em crise, eu estava na igreja, e numa terça-feira, né?
E chegou eu tenho uma amizade com um doutor, e ele é cientista político, é da área do direito, e tem ambos os negócios. Ele precisava falar comigo. Ele foi numa terça-feira, encostou o carro, o culto ainda não havia acabado. E ele esperando ali, e ele vendo as irmãs saindo com lenço nos olhos, dizendo, hoje Deus falou comigo, eu saí, entrei triste, saí alegre. Aí a outra disse, hoje eu recebi minha bênção. E ele ouvindo aquilo. E ele pensou, eu estava tão amargurado, agora eu estou feliz para o mês inteiro. E ele ouvindo. Quando eu cheguei para falar com ele, eu falei, eu queria que, antes de nós tratar do assunto, eu queria que você me explicasse o negócio. Eu falei, pois fala, doutor. Ele falou assim, olha, nós estamos vivendo uma crise econômica no Brasil. Mais de 14 milhões de desempregados. Não tem perspectiva. Empresas fechando, multinacionais indo embora. Ele falou, nós estamos numa perspectiva, vivendo no Brasil, uma crise política. Você vê que não tem esperança. A gente olha, quem será o presidente? Ninguém tem noção. Ele falou, nós estamos vivendo uma crise social, uma crise moral. É a corrupção aumentando, as drogas aumentando. E vocês aqui numa terça-feira, dizendo que saiu melhor, que o dia foi melhor, que tem esperança para o mês inteiro, que estão alegres, que estão felizes, que tem uma porta. O que é isso? Eu falei, enquanto o mundo está em crise, a igreja está em paz. Enquanto o mundo vê as portas fechadas, Deus coloca uma mesa no deserto para aqueles que servem a Ele. Ele falou assim, como que eu posso participar dessa alegria? Eu falei, olha, Jesus Cristo disse da seguinte forma, enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, doutor. Mas aqueles que creem, que conhecem, que recebem, pode receber alegria. Ele que consola. Outro Consolador é o que consola, é o que dá esperança, é o que dá paz. É Ele que faz isso. E aproveitei e preguei para ele a oportunidade, né? Ele foi no culto, ouviu. Então, irmãos, é assim que é a questão da relação da salvação com os cristãos, com a Páscoa. Eu poderia continuar falando sobre a Páscoa judaica, mas eu não quero me limitar aos rituais judaicos, né? Eu quero dar o prosseguimento à aula nesse primeiro tópico aqui, conforme o Jair estipulou, se alguém quiser contribuir rapidamente, né? Senão nós vamos para o segundo tópico. Cordeiro Pascal. O cordeiro no Antigo Testamento, olha só, todo o Antigo Testamento ele tem relação com o cordeiro. Começa lá com Adão. Adão pecou, descobriu que estava nu, cozeu folhas de figueiras, se vestiu ele a mulher. Quando Deus se apresentou para Adão, aí descobriu que ele havia transgredido a lei, mandou tirar aquelas vestimentas. A primeira coisa que foi, um cordeiro morre para poder dar as vestimentas para ele. Não que a vestimenta era mais resistente, não é esse o símbolo. Porque as vestimentas de folhas secam, não durava muito, o couro durava mais. Não é essa a relação. É que um inocente teve que morrer para alguém se cobrir. Essa é a relação. Um inocente teve que derramar o sangue para que o indivíduo tivesse um conforto maior. É a primeira relação do cordeiro. Aí depois nós temos Abel, temos a figura de Abraão. Você se lembra que Abraão ele falou assim, Abraão, tu me amas? Você me ama mesmo? Eu quero saber se você me ama. Não é que Deus não sabia. Mas Deus não sabia, não é onisciente, não sabe todas as coisas. Não é essa. A questão é que Deus queria dar lições para Abraão. Abraão não tem uma Bíblia que falava sobre salvação, um livro de teologia sistemática que você abre, aí tem estudo só sobre a salvação. Ele não tinha. Um pastor que você vai lá, tira dúvida, um professor, uma escola dominical. Abraão está vivendo na pré-história. Nem ler e nem escrever, ele sabe, meu irmão. Ele tem noção de Deus. Deus se aparece, se tu me ama, me oferece Isaac, sobe lá. Ele sobe do Monte Moriá, prepara a lenha, deixa bonitinho lá, né? Pega o cutelo amolado, coloca o menino, vai molar. Não faça isso, Abraão, agora sei que temes. Mas está vendo ali, ó? Tem um cordeiro enganchado ali. Pega o cordeiro, oferece no lugar do menino. E ele matou o cordeiro e o cordeiro livrou Isaac. Aí a visão de Abraão começou a clarear. Assim como o cordeiro livrou Isaac, o cordeiro de Deus daqui a 2000 anos vai me livrar da morte. Eu acredito nisso. Ele estava falando do cordeiro de Deus. É aquilo que João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque na verdade era você que ia morrer. E mesmo assim, sem remissão. A morte justa, sem salvação. Não tinha esse negócio, eu morrer e ser livre. Vou ser salvo pelo meu próprio sangue. Não tem essa relação. Era morte e condenação. Mas Jesus morre, toma sobre si os nossos pecados e morre no nosso lugar para que nós tivéssemos vida, livramento. É isso que Abraão entende, meu irmão, a relação do cordeiro no Antigo Testamento. E é bom que se diga que o judeu hoje, na comemoração da festa da Páscoa, eles não comem o cordeiro hoje, como fazia na Páscoa.
Na Páscoa eles matavam o cordeiro, assava, tinha que comer assado, não podia cozer, era assado, comer tudo, era Páscoa. Hoje eles não fazem isso. Eles cessaram essa atividade quando o templo de Jerusalém foi destruído, 70 anos depois de Cristo. A destruição do templo de Herodes, aquele templo que Mateus 24 relata, né? Que os discípulos se impressionaram com a estrutura do templo, chamaram Jesus para olhar e admirar. Jesus não deu muita questão para o templo. Depois que o templo foi destruído, Jesus ordena ali em Mateus 24, os judeus pararam de comer o cordeiro, porque eles acreditam que vão oferecer novamente o cordeiro no templo, para voltar a instituir todas as leis cerimoniais, né? Eles não têm essa figura. No versículo, no segundo tópico, Jesus, o verdadeiro cordeiro pascal. Irmãos, a questão da Páscoa, esse entendimento do cordeiro da Páscoa, ele foi muitas vezes colocado de forma errada. A partir do século III, século IV, os imperadores fizeram com que os judeus cessassem a Páscoa. Os judeus vieram comemorar. A igreja, né, no primeiro século, Cristo comemorou a Páscoa. E ele teve a ceia da Páscoa. Teve o pão, teve o vinho com os discípulos. Era tradição judaica. Era um estatuto perpétuo. E eles comemoraram. E a igreja primitiva continua a comemorar. Lógico que Paulo é quem dá luzes que essa comemoração física dos judeus era simbólica, né? Era uma representação maior do que o ritual, tinha um significado maior do que o ritual. É Paulo quem vai clarear isso para nós. Mas a igreja cristã continuou. Primeiro século na história tem isso, segundo século na história tem isso, terceiro século na história está registrada. Mas no quarto século, no concílio de Antioquia, 341 depois de Cristo, o imperador romano disse: olha, vamos baixar um decreto para que os judeus parem de comemorar a Páscoa. E na cidade de Éfeso, o pastor era o Polícrates, colocado por João. Lembra que João era o apóstolo, né, das 7 igrejas da Ásia? João quem escreve para o pastor de Éfeso. Então João quem colocou Polícrates e ensinou ele sobre esse ritual da Páscoa. Polícrates diz isso. Então, quando Polícrates resistiu ao imperador de cessar de comemorar a Páscoa, ele foi chamado diante do imperador. Por que você não obedeceu o decreto de Antioquia, 341? Aí ele disse assim: olha, porque eu aprendi com o meu apóstolo, o apóstolo João, está no registro dele, que me ensinou. Então nós vamos continuar comemorando, nem que custe-nos a vida. Mas qual que é o objetivo disso? O imperador perguntou. Porque a Páscoa é símbolo de Jesus, que morreu na cruz e falou todos os relatos de Jerusalém. Esse é o símbolo para mim. E ele continuou comemorando. E o imperador não importunou com ele, mas baixou um decreto. A partir daí, a Páscoa veio sendo rechaçada, mudada o significado. O pastor Abraão de Almeida tem um livro chamado Lições da História, que não podemos esquecer. Na parte que ele fala da Páscoa, ele diz que esse ovo que os judeus colocavam ele cozido, eles começaram a cozinhar o ovo junto com a beterraba para dar uma cor, junto com a cenoura para dar cor. Então já começou a entrar o paganismo, era uma instituição da Babilônia, através do ovo, da adoração da rainha Estar, Astarote, uma série de outros. Eles foram paganizando a Páscoa, introduziram o coelho. E hoje, como que é a Páscoa? Hoje é chocolate. Quando chega no período da Páscoa, meu irmão, a produção de chocolate, as pessoas relacionam Páscoa com chocolate, Páscoa com bombom, Páscoa com presente. Às vezes nem se lembra do nome de Cristo. Mas Paulo está dizendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Qual que é a passagem? Cristo é a nossa Páscoa. Não vamos esquecer, não, pode comer o chocolate do jeito que vocês quiserem. Mas não esqueçam que a Páscoa é símbolo de passagem. Páscoa é símbolo de livramento. Páscoa é símbolo de liberdade. O crente é liberto em Cristo, né? Paulo escreve aos Gálatas sobre isso: permanecei-vos na liberdade com que foste liberto, Gálatas. Em Cristo nós somos libertos para adorar, para cultuar, para louvar, liberto da escravidão, das amarras do diabo, né? Liberto da opressão do maligno. O cristão tem essa liberdade. Páscoa simboliza isso. Agora, para a parte principal, né, que é o terceiro tópico. Nesse segundo tópico tem alguém que queria contribuir? Se não tem, nós vamos para o terceiro.
Isso aqui é a parte principal, que é o significado, meu irmão. Porque nós estamos contando o ritual judaico. Agora precisamos contextualizar isso. Porque muitas vezes a gente pega os relatos antigos, né? Do Antigo Testamento, contamos da forma que é, mas e o que tem a ver com isso, com os relatos antigos? O que simboliza o Antigo Testamento para mim? A questão do tabernáculo, o que eu tenho a ver com o tabernáculo? Altar de incenso, altar de holocausto. Tudo tem relação na Bíblia. Todas têm relação na Bíblia. Mas no nosso caso aqui é a Páscoa. No terceiro tópico fala o sangue do Cordeiro. O significado do sangue. A importância do sangue no Antigo Testamento. No primeiro momento, Jesus falou, o Senhor Deus, Jeová falou para Moisés. Quando o povo de Israel estivesse nas comemorações, das festividades, dos rituais, das leis cerimoniais, não deveriam comer o sangue do animal. Por quê? Ele diz lá em Deuteronômio, porque o sangue é a vida do animal. Nem a carne sufocada ao sangue. Né? Sangue é a vida do animal. A alma do animal é o sangue. Inclusive o assassinato, você tirou a vida de alguém, derramou sangue, tinha que ser derramado o sangue do indivíduo que fez isso. Era ferro com ferro, né? Como que é? Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro é ferido. Então é nesse sentido aí. Inclusive nas questões de assassinato, vida por vida. Deus preservou muito a vida. Tanto a vida da natureza, quanto a vida dos animais, quanto principalmente a vida humana. Que a vida humana ela é eterna, a do animal é temporária, a da vegetação é temporária. Quando a Bíblia fala da criação dos céus e da terra, quem deu sustentação, quem deu vida à natureza? A natureza tem vida. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que deu vida para a natureza. Você vai lá fora, corta uma árvore, né? O galho vem até molhado pela seiva. Se você guardar o galho aqui verdinho, amanhã ele está seco, perdeu a vida. Uma árvore, você corta ela, o tronco, ela está verde. Aqui 1 mês, 2 meses, a madeira está seca, perdeu a vida. Quem que dá essa vida para a seiva, para o animal, para as frutas, para os frutos? A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. Agora, a vida humana é muito mais importante ainda. E a relação, o significado do sangue é a vida. O sangue é a vida. E ainda transliterando, a vida espiritual. Irmãos, o tabernáculo, ele foi instituído e lá fora tinha um altar de holocausto. Todas as pessoas, segundo a lei, não vou falar dos relatos da lei, que cometiam pecado, transgressão, tinha que trazer um cordeiro imaculado, sem defeito, limpo, sem pinge, não podia ser cego, não ter quebradura, e trazer diante do sacerdote e confessar o pecado com a mão na cabeça do animal e transferia para o animal, em vez dele morrer, porque a lei dizia, transgrediu, morreu. A lei apontava o pecado e dava a condenação, ela não dava a solução. Transgrediu, morreu. Transgrediu, morreu. A lei de Moisés diz que a mulher que foi apanhada em adultério é para ir para o paredão, ela e o indivíduo, e as pessoas apedrejarem. Aquilo que levaram para Jesus em São João 8. Essa mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que tem que ir para o paredão, tem que apedrejar. Você vai cumprir a lei ou não? Então, assim era a relação de transgressão. Então, todo pecado de transgressão que a pessoa ia morrer, ele trazia o animal. Confessava na cabeça dele, o animal era imolado. O sacerdote pegava a bacia de cobre e aparava o sangue do animal. Aí depois colocava o animal na grelha, colocava a lenha e o altar de holocausto, que era quadrado, tinha uns chifres nos 4 lados. Ele pegava aquele sangue na bacia, derramava sobre o chifre do altar de holocausto e o resto sobre a base. Aí ponhava fogo no animal e dizia para o indivíduo, você está perdoado, vai, não peques mais. Que simboliza essa? Qual que é o símbolo? O altar de holocausto é o símbolo da cruz. Os quatro cantos do altar de holocausto é os 4 cantos da terra. Mas a terra não é redonda? Significa norte, sul, leste, oeste. Todos os cantos da terra. Se tiver pecador, o sangue de Cristo ele purifica todos. É nesse sentido. E o indivíduo se torna perdoado. Esse era o símbolo do sangue. E o altar de holocausto, todos os dias, todas as horas, tinha pessoas sacrificando animal. A multidão era enorme no deserto, as tribos reunidas pelo seu tamanho e pela sua ordem, a ordem de nascimento dos filhos de Jacó, elas se organizavam em volta do tabernáculo. E todos os dias essa propagação. Só que
Eles faziam isso, daqui a pouco pecavam, tinha que trazer outro amanhã. Pecou, trazia um outro, trazia o outro, trazia o outro. E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele oferece o sacrifício uma vez só. Ele não precisava todos os dias se sacrificar. O sangue dele tinha poder de uma vez só. O sangue do Cordeiro Pascal aqui, ó. Veja só, aqui diz assim na segunda parte, o sangue do Cordeiro Pascual. Sangue, sem sangue não há remissão de pecado. Sangue ele é símbolo de passagem. Na Páscoa, o sangue colocado lá, ou sangue transferido para o animal, era símbolo de passagem. Por isso que a palavra pessar no hebraico, de Páscoa, de passagem. Qual que era a passagem? Ele tinha passagem para atravessar o Mar Vermelho e chegar do outro lado da terra de Canaã. Qual que é a passagem nossa? Qual que é, da onde nós viemos? Você está com a passagem para onde? Qual que é o símbolo que te dá essa autoridade de passagem? O cristão está com a passagem comprada, atravessar no Mar Vermelho para Canaã Celestial. Qual que é o símbolo da passagem? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Irmãos, é interessante dizer isso aqui, ó. Deixa eu dizer, por mais que no meio da igreja, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu não estou falando na igreja local, estou falando em tese, a igreja geral. Por mais que na igreja algumas pessoas tenham privilégio porque tem dinheiro, porque tem a conta bancária, por mais que na igreja algumas pessoas tenham privilégio porque é parente, eu vi o pastor Bonifácio falando uma palavra, eu nunca esqueci dessa palavra. Ele usando aquele contexto lá de Atos, que Paulo chega e o indivíduo diz assim, quanto que você quer para me dar esse dom? Eu te pago. Aí Paulo vira e falou assim, você não tem parte e nem tem sorte nesse negócio dos mistérios dos dons. Aí ele contextualizou a hermenêutica dele, mas vale. Ele disse assim, olha, tem umas pessoas que têm sorte na igreja, sorte que ele é filho do homem, aí está na posição, sorte que tem dinheiro, sorte que é empresário, aí vai para frente, né? Sorte que é bonito, sorte que tem influência, e ele vai no negócio. Mas o bom é você ter parte. Jesus vai lá e te comprou com sangue. É melhor você ter parte do que ter sorte. Jesus te chamar pelo sangue, tem passagem livre porque ele te chamou, né? Eu não tenho parentesco, não tenho filiação, não tenho dinheiro, não tenho conta bancária, mas tenho minha parte. Deus reservou a minha parte. É melhor. O sangue de Jesus Cristo é que proporciona isso aí. O sangue do Cordeiro Pascual, o sangue da nova aliança. Agora, analise aqui. Ouça, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Antigo Testamento, quando fala ali o sangue da nova aliança, eu estou no penúltimo tópico. O Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele se manifestava, se apoderava de pessoas como o profeta, o sacerdote, o rei, os juízes. Eles recebiam. E em alguns casos especiais, como o Êxodo 38, que o Espírito de Deus se apoderou de Aholiabe e Bezalel para trabalhar em toda a obra e artífice, engaste, costura e linho e tecido no tabernáculo. Mas o povão não recebia. Quem entrava na presença de Deus para conversar com Deus, Jeová, era só o sacerdote, uma vez por ano. Então ele ouvia as demandas do povo, chegava no altar de sacrifício lá fora, altar de holocausto, oferecia o animal pelo povo, aí depois oferecia um por ele, pelos pecados dele, porque Flávio José introduziu uma corda no pé do sacerdote, dizendo assim, se o sacerdote entrasse em pecado ou em falha, e morresse diante da presença de Deus, lá no Santo dos Santos, ninguém poderia entrar, era lei. Ninguém ia entrar aí, era lei. Aí tinha que puxar ele pela corda. Mas na Bíblia não tem isso. A Bíblia diz assim, se ele tivesse em erro, ele oferecia o altar, no altar de holocausto, o animal pelos seus pecados. Aí já era perdoado. O fato dele fazer isso, já não tem nenhum fato registrado na história que ele morreu. Então não tem corda, né? Ele tinha que oferecer. Na presença de Deus não vai pecado, meu irmão. Esse negócio de ir pecado e morrer na presença de Deus. A presença de Deus, a Bíblia fala que lá no céu não tem dor, não tem tristeza, não tem pecado, não tem nada. É santo. E ele oferecia, e lá dentro dos santos ele entrava com a vasilha para aspergir a arca da aliança. O sangue. Aspergir, olha a referência do sangue. Na arca da aliança, onde dentro da arca da aliança estava as tábuas da lei de Moisés, a vara de Arão que floresceu e o pote com o maná. Interessante que o maná tinha que ser recolhido todo dia, não poderia guardar para o outro dia. Mas dentro da arca estava o pote de maná e não estragava. Milagre de Deus ali. E o sacerdote entrava, aspergia, se prostrava para adorar,
E diz o texto de Êxodo 40, que a nuvem da glória de Deus, ela descia sobre a arca da aliança e tomava conta do ambiente. E o sacerdote conversava cara a cara com Deus. E as pessoas de Israel ficavam lá de fora, só pensando, como que é conversar com Deus? Como que é sentir a glória de Deus? Como que é a presença de Deus? Eles não tinham esse privilégio. Como que é? Mas o texto aqui diz, na nova aliança agora, na nova aliança, Cristo é o Cordeiro. João Batista diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo, assim como o animal tirava o pecado da população de Israel, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1 e 14, que Cristo arrancou a cédula que era contra nós, todos os pecados na sua ordenança, e foi lá, cravou na cruz, dizendo, vocês estão livres pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz assim, que no momento que o Cordeiro quis morrer, que a morte não tinha poder de levar ele, né? Observe que a Bíblia fala assim, que o salário do pecado é a morte. A morte só tem poder sobre quem pecou. E Cristo não tinha pecado. O apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, fala que não temos sacerdote como nós, mas um como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. A gente observa isso na esposa de Pilatos, falando, olha, cuidado com o que vai fazer com esse justo. Muito sofri com o sangue desse justo. Essa palavra justo, no grego, meu irmão, ela tem um potencial de não ter falha, de estar justo mesmo, não ter falha. Não é? E o Pilato lavou a mão, eu lavei a mão do sangue desse justo. Quando Cristo deu o brado, que os fenômenos sobrenaturais aconteceram na terra, até o sacerdote estava, realmente esse homem era justo. Então veja só, a morte não tinha poder para levar Cristo. Se a morte fosse uma caveira com a foice na mão, ela ficava rondando a cruz, ó, mas não tinha o poder de levar. Agora, a Bíblia diz assim, que Cristo, ele fala, eu dou a minha vida e torno a tomar. Ele quis morrer. Quando ele achou por bem morrer, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele morre quando ele achou por bem morrer. E nesse momento, a Bíblia diz que os fenômenos sobrenaturais aconteceram. O sol escureceu, a terra tremeu, o véu do templo, é um véu que no templo de Herodes, que eles gastaram 40 anos para construir. Aliás, 38 anos na construção do templo, de pedra, magnífico. A cortina que dividia o santo dos santos, a espessura dela, a história diz isso, né? Que era 10 centímetros, de várias cortinas. Para rasgar ela, tinha que colocar uma junta de boi. Mas ele de cima a baixo partiu. A história, já não é a Bíblia, a história fala que o palácio de Pilato, ele racha. A pedra racha de fora a fora. A Bíblia diz assim, em Mateus 27, 51, que o sepulcro que era cavado na pedra, na parede, e colocado uma pedra, rolada uma pedra, a pedra saiu toda, o sepulcro se abre com a morte dele. E esse símbolo, que é rasgado de cima a baixo, está dizendo agora, o apóstolo Pedro diz isso, né? O apóstolo Paulo também diz que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real. Você é sacerdote, eu sou sacerdote. Se era só o sacerdote que tinha autoridade para entrar dentro do Santo dos Santos, falar com Deus, ver a presença de Deus, se eu sou sacerdote, você é, nós hoje temos essa liberdade de entrar, de dobrar os joelhos e Deus, eu estou aqui na tua presença, eu tenho condição, tenho direito a sentir o teu espírito, tenho direito de tu falar comigo. E ele fala, que a Bíblia diz que Deus fala e o homem fica vivo. Nós temos esse direito, meu irmão, esse acesso a Deus. Não precisa mais esperar o sacerdote o ano que vem falar com Deus, porque ele já falou, não, você a hora que quiser, o véu está aberto. A hora que você achar por bem, entra na presença de Deus, fala com ele, glorifica, faça com aquilo que Deus ordena, adora. Essa é a Páscoa do cristão. Essa é a passagem que nós saímos do mundo, onde não tinha liberdade, onde era escravo, porque o mundo é escravo. Eu estava, quando eu estava nos meus anos de academia, na faculdade, professor de geografia, de filosofia. Tinha uma reportagem na Veja sobre os evangélicos. Os evangélicos é um atraso. Naquela época a discussão de célula-tronco, aborto, e a bancada evangélica travando o avanço do aborto, 14 mil crianças de 14 anos morrem por ano, e os evangélicos travando uma lei que poderia liberar, conversou. A Bíblia é um livro antigo, um atraso na sociedade, esculhambou. No final ele disse assim, tem alguém aqui que é evangélico? E alguns colegas meus ficaram meio assim, aí, não, você foi até bem na minha prova, tirou 9,5, parece que é inteligente, mas com a cabeça dessa retrógrada, acreditando na Bíblia, na religião, que coisa é essa?
cristão é escravo. Não pode fumar, não pode beber, não pode ir na balada, não pode adulterar, não pode namorar, tudo não pode. É ou não é? Eu falei, não, cristão é livre. Você pode fumar? Eu falei, eu posso fumar. De que igreja que você é? Eu falei, da Assembleia. Ah, logo da Assembleia? Você pode fumar? Eu falei, posso fumar, posso beber, posso adulterar, posso ir na balada, posso fazer o que eu quiser. Então ele tirou a carteira dele. Então você vai fumar? Eu falei, não, eu fumar é outra coisa. Eu poder é uma coisa e eu fumar é outra coisa. Aí eles, então vamos discutir aqui. Eu falei, você quer pela lógica? Você quer pela filosofia ou quer pelo meu entendimento da Bíblia? Eu falei, pela lógica. Por que você não fuma? Eu peguei a carteira dele, estava escrito, fumar é prejudicial à saúde, causa impotência sexual. Eu falei, meu irmão, eu estou bem com minha mulher, vou fumar para quê? Uma desgraça dessa? Virei do outro lado, falei, fumar causa câncer de pulmão. Eu falei, aqui já tem a razão, para que eu vou fumar? Só o cara escravo para ficar impotente com câncer de pulmão, para uma desgraça. Isso é escravidão. Eu sou livre, eu posso, mas não quero, não faço porque eu sou livre. Você não pode ficar sem o seu cigarro. No meio da aula você sai e fuma porque não consegue terminar a aula. Agora eu sou livre. Eu sou livre. Essa é a liberdade, meu irmão. Essa é a liberdade que o cristão tem. Quem é escravo é o mundo, escravo do pecado, escravo do diabo, faz aquilo que o diabo quer pelo mundo. Mas pela Páscoa de Cristo, quando ele morreu, ele deu passagem para você, dizer assim, passa para o lado de cá, igual Paulo falou, vem para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós somos libertos, você é livre, eu sou livre, você conhece o caminho da verdade, escolheu o caminho da verdade, adora Cristo por isso, né? O maior resgate é o resgate da salvação. Cristo nos amou a ponto de entregar o seu filho. O sofrimento, depois vocês leiam Isaías 53, que o texto fala lá que ele foi oprimido, está falando da opressão da alma. Aflito, está falando da aflição da alma. Por isso que ele chamou de si e falou assim, olha, minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. A gente pergunta, mas por que, Jesus? Você pecou? Porque aflição e opressão é resultado de pecado na alma. Quer dizer, eu não pequei, mas estou com os pecados da igreja lá da sede. Eu estou com os pecados dela para cravar na cruz, para essa alma ser liberta da aflição, da opressão, da angústia e ser ligada ao trono da graça para adorar e para louvar. Essa é a Páscoa, meu irmão. O significado da Páscoa é esse, É a justificação. Você ser justo. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, capítulo 5, versículo 8 e 9, que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Aí ele fala, imagine hoje sendo justificado pelo seu sangue, O sangue nos torna justos, o sangue do Cordeiro Pascual. Por isso que ele é o Cordeiro que tira o pecado, remove o pecado e liga de novo a comunhão do homem com Deus. Amém? Alguma ponderação? Alguma pergunta? Ali a irmã querendo perguntar, a irmã Esté, Esté? Tânia, a irmã Tânia, do meu amigo pastor Davi, rapaz. Ela vai falar em japonês já, irmã? Ou não? Não, ainda não, tá. Vamos ver a irmã Tânia. O senhor falou sobre a questão da aspersão. E há tempos atrás, bem atrás, eu entendia que a palavra isopo era um líquido purificador. E depois, com o passar do tempo, que eu fui saber, eu achava que o isopo era uma quiboa. Quantas vezes eu cheguei e falei, Senhor, me lava com quiboa. Aí depois que eu fui saber que era outra coisa, era bom. Porque assim como eu tive dúvidas sobre isso, estão se falando de elementos da terra de Israel, o que é o isopo? Sim, minha irmã Tânia, eu falei no princípio sobre isopo. Tem um livro chamado Dicionário Internacional de Teologia, um dicionário bem grosso, que ele fala sobre todos os elementos. E no Dicionário Internacional de Teologia, da Vida Nova, ele traz o isopo como uma planta da família eu vou me lembrar o nome agora, da hortelã, uma planta da família hortelã. Só que essa planta, ela dá pequenininha, ela nasce na fenda do muro, na fendinha da rocha, ela cresce e chega a dar 1 metro, o talo dela chega a dar 1 metro, o talo. Agora, as folhas pequenininhas dela, elas se abrem assim. Então eles cortavam, deixavam só a cachopa, só as folhas abertas com o talo. Para quê? Para entrar em orifícios longos,
Então eles colocavam lá dentro com o talo e rodavam para dar limpeza em orifício onde a mão não entrava. Porque quando colocava, ela, por mais que a cachopa fosse aberta, quando colocasse em orifício ela ia se unindo. Aí entrava lá dentro e eles limpavam o orifício de garrafas, de tambores, de várias coisas. Então era esse tipo de limpeza que eles faziam, porque se ainda na pré-história. Então quando o salmista fala, me purifica como isopo, quer dizer, coloca a tua mão dentro da alma, onde a mão humana não vai, é só a mão de Jeová. É nesse sentido aí, que era o isopo. Amém? Tem mais alguma pergunta? Acabou meu tempo aqui, gente. Daqui a pouco o Jair manda eu sair pelaquela porta ali. Só mais um aqui, tá, Jair? Aí já vou devolver a direção. Só acrescentando, o isopo na purificação do leproso também era usado para aspergir o sangue. Sim, né? também. Ele tinha vários utilidades. Muito bom. Inclusive, foi bom você colocar isso aí. Obrigado. Inclusive, irmã Tânia, a aspersão no tabernáculo era feita com isopo, né? Eles aspergiam o sangue na Arca da Aliança, então usava essa planta para aspergir. Foi usado também para aspergir o portal da casa dos hebreus à noite que o anjo da morte ia passar. Então ela tinha várias utilidades, não só de limpeza, mas de aspersão e uma série de fatores. Muito obrigado, viu? Jair, eu te agradeço por me convidar, me sinto honrado. Agradeço os irmãos por tolerar esses minutos aí eu falando. E agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar diante da igreja de Deus. Nós é que agradecemos o irmão Gesiel pela contribuição que ele tem dado a nós aqui no Templo Sede. Irmão Gesiel e todos os outros professores que espontaneamente têm doado, né, o seu tempo no ensino aqui na sede. Eu tenho alguns avisos e já estaremos encerrando. Antes, só deixa irmão Jailson e a irmã, a esposa, Ironi, esposa, fique em pé um pouquinho. Vamos dizer, a filha não está aqui, né? Já foi com os jovens, né? Vamos dizer o que ao casal? Bem-vindos em nome do Senhor, vocês são da casa. Irmãos, vocês estão vendo esses cartazes, essas coisas bonitas aqui, né? Até hoje Gesiel ficou mais bonito, né, Gesiel? Aqui. Isso aqui é decoração do trabalho que vai haver hoje à noite, o término da festividade das crianças, o conjunto de crianças. E além, é o aniversário do conjunto, mas as crianças também, elas vão fazer uma entrada hoje referente ao Dia Nacional da Escola Dominical, que foi no terceiro domingo do mês passado, mas como foi o trabalho das irmãs, né, não fizemos. Então, há um pedido para os pais dos alunos das classes desde a sala Pingo de Ouro, que é o berçário, até a classe de 12 anos, tá? Cheguem antes das 18 horas e fiquem com seus filhos ali na frente, que eles vão estar sendo organizados para adentrar no templo, tá? Então há esse pedido. E o outro aviso, o irmão Gesiel, ele tem ainda, 4 livros, né? São dois livros diferentes, mais 4 unidades, né? Ali à frente, se alguém desejar, compre com ele. Ainda sobram esses 4. E ainda um outro caso. Tem um irmão nosso, domingo passado, né? Ele até ia dar um testemunho e não deu tempo. Esse irmão, ele estava desempregado. O Senhor Deus providenciou para ele um emprego, ele já está trabalhando, só que ainda não recebeu o seu salário, né? A gente trabalha e é 30 dias para recebermos o salário. E daí esse irmão, ele está precisando de algumas coisas. Ele precisa de um fogão e botijão de gás. E porque eu disse para ele, irmão, nós vamos
arrumamos com a SBF, falei, nós vamos doar um sacolão para o senhor. Ele falou, amém, irmão, só que eu não tenho fogão e nem botijão. Eu vou comprar com o meu primeiro salário, eu vou comprar isso. A minha esposa ligou para minha cunhada, que ela tinha um fogão, só que ela já doou o fogão. Mas ela ainda tinha uma cama e um colchão, minha cunhada vai doar para esse casal. Se os irmãos... Não, é usado estando funcionando. Então já temos um fogão para o irmão, graças a Deus. Aí nós vamos precisar de um botijão de gás. Um botijão de gás. E se puderem também uma oferta. Ele falou, irmão, não, mas se tivermos o botijão, aí não precisa disso. Que ele falou para mim que ele e a esposa estão almoçando e alimentando no restaurante popular, né? Pagam um valor bem aquém. Mas se os irmãos puderem o botijão de gás, graças a Deus, Senhor, Deus recompense os irmãos pela bondade. Depois falem comigo para a gente combinar como fazer para transportar até a casa desse irmão, tá? Obrigado, irmãos. Deus... Tá bom, pastor Pires. O irmão Botelho vai transportar o fogão, o botijão e também a cama e o colchão vai pegar lá na casa da minha cunhada. Faz parte, irmão, da nossa adoração a Deus, né? Socorrer aqueles que precisam. Vamos ficar em pé. Domingo, só lembrando, né? Domingo à noite prossegue as atividades, o Valmir vai estar ministrando. O evangelista José Marco vai estar orando e nos dando a bênção apostólica. E convide alguém para vir congregar, participar do culto conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos nessa oração agradecer a Deus por esta riqueza de ensinamento que nós recebemos, né? Fomos edificados e vamos sair prontos para explicar para os outros o que nós aprendemos. Oração pela saúde do Marlon também. Tá. E o irmão Jair lembra da gente apresentar nas nossas orações o irmão Marlon, que precisa ainda de uma ação de Deus. É para apresentar isso? Irmão presbítero Edmilson Ferreira Martins, ele vem de Alvorada do Oeste, Rondônia, está conosco, está com carta de recomendação. Onde está esse irmão? Vamos saudá-lo, bem-vindo? Bem-vindo, em nome de Jesus. Oremos então. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, rica que nós tivemos nesta manhã de reunirmos na Tua casa para ouvirmos a Tua palavra. Abençoe o professor Gesiel, continue dando graça, sabedoria, para que ele continue essa humildade, Senhor, sendo usado pelo Senhor. E a nós, Senhor, que a cada domingo, que a cada dia possamos, Senhor, ter em nós esse desejo de aprender na Tua casa. Abençoa a superintendência da escola dominical, toda a diretoria, os professores que estiveram nas classes juvenis, de adolescentes, infantis. Continue abençoando, Senhor, os trabalhos da igreja, de visita, na tarde de evangelismo e à noite, Senhor, no culto. Salve almas, batize com o Espírito Santo, cure as enfermidades. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para todos sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós. E a igreja diz: amém.